Fala galera, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso canal. E é um vídeo diferente, a gente vai cada vez enriquecendo as nossas análises. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os palpites. O Paulo, estudioso e conhecedor dos times, como jogam. A gente vai palpitar, claro que a gente não aposta em 100% que isso vai ser verdade, mas é o nosso sentimento sobre a rodada. A gente vai palpitar sobre os placares. Isso vai ser uma base, um fundamento para a gente começar a escalar e ver quem vai ter saldo de gol, não vai ter, quem vai ter mais gol, né, Paulo? O que é que você acha? Exatamente, esse vídeo aqui vai ser muito importante para a gente fazer um balanço inicial da rodada. Todos os confrontos que forem ter no Campeonato Brasileiro, os 10 jogos a gente vai estar avaliando aqui para trazer sempre a melhor forma de você lidar com essa rodada. Então, fica ligado que do palpite você pode colher muitas informações para montar o melhor time nessa rodada 6, né, Sandro? É isso aí, Paulo. Esse é o detalhe. A partir desses palpites que a gente vai se basear nos nossos times. Acompanhe após a vinheta. É isso aí, galera. Nessa forma de simulação que a gente vai fazer, dar os palpites, né? E agradeço vocês estarem acompanhando esse vídeo. Deixe o like, compartilhe para a galera. É um canal diferente. Quem está acompanhando o conteúdo, as nossas lives, está sabendo como são as nossas análises, né? Baseado não só em estatística. Então, isso vai ser mais uma base de conhecimento para a gente escalar nossos times, né, Paulo? Vamos lá. Eu proponho, Paulo, a gente começar pelos favoritos. Fica mais fácil. Depois a gente vai para os confrontos mais equilibrados. Aí é mais difícil, né? Exatamente, podemos começar com o Internacional e Juventude, que tem o Inter como favorito no Beira-Rio, é um time muito forte. Juventude, é o grande favorito. O Juventude, 2 jogos que tem fora de casa no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo 2-0 e tomou 6-0 do Flamengo. Se a gente se basear em estatística, né, ele não vai fazer gol. Aí essa é a nossa análise. Será? Porque nos confrontos, é um confronto que a gente tem que levar em conta, né, Paulo? Que é um confronto, é um clássico estadual, né? Existe uma rivalidade. Vai ter torcida no estádio também, né? Então, mas eu acredito que o Juventude não vai fazer gol. Eu colocaria 3-0 Inter, e você? Meu placar também estava esse. Rapaz, está em linha, a gente não acordou e meu placar também seria 3-0. 3-0 ou 2-0. Mas, como o Inter é muito forte, aí vai fazer o primeiro gol, o Juventude vai tentar se abrir. Aí eu acho que vai dar esse placar. É o provável, pessoal. Então, o que é que a gente está mostrando? É que vai ter muitos gols do Inter e o saldo de gol. É o mais provável. Não é isso, Paulo? Exatamente. O segundo eu iria para o jogo do Flamengo e Corinthians. O que é que você acha? Flamengo e Corinthians, por ser no Maracanã e pela fase dos dois times, né? O Corinthians ainda está buscando se adequar, está sem treinador. O Flamengo precisa da vitória, foi mais um empate na Libertadores. Tem que voltar à liderança do Brasileirão, com o Palmeiras está na liderança. Eu acho que vai dar Flamengo. E para mim, com saldo de gol também. Sabe por quê? Engraçado que eu estava vendo, eu vou soltar isso no conteúdo dos sócios, depois eu vou fazer a propaganda do nosso plano. Dos XG contra, né? Qual a possibilidade do Flamengo tomar gol? Ele é o 20º. Ele é o time com menor probabilidade de tomar gol. Ou seja, é o time que recebe menos chutes perigosos, né? Defesas perigosas. E salvou gol em muitas partidas, né? Inclusive é o do Vitória, né? Que a gente lembra muito bem, que não salvou, foi um gol um pouco por acaso do Rato, na verdade, que desviou, né? E bateu. E o Corinthians não foi muito bem contra um time forte, fora de casa, contra o Palmeiras. Foi bem contra o Bahia, com reserva, mas aí o Bahia a gente vai chegar lá. O Bahia não está muito bem. Eu botaria 2-0 Flamengo, Paulo, e você? Também, 2-0 Flamengo. Time que ataca muito, o ataque posicional do time de Felipe Luiz. O Corinthians tem uma defesa que tem sido uma defesa muito bagunçada, falha no posicionamento dos zagueiros, e o Flamengo é um time que ronda muito o último terço, ataca as costas da última linha, chega muito na área, então acho que vai ser 2-0 também com saldo de gols. Agora, engraçado, Paulo, apesar de ser um time, né, bastante ofensivo, o Flamengo, o Felipe Luiz é muito inteligente, a defesa é sempre bem postada, né? Sim. Ele toma... Você vê que os times que jogam contra eles, o Grêmio, o Vitória, eles têm poucas chances. Parece que eles
apesar de subir, eles, como você falou, eles marcam com bloco alto, né? Eles avançam, mas sim, na hora de defender, eles têm uma, vamos dizer, como você chama, uma transição defensiva muito boa, né? Sim, verdade. Time muito veloz. Imagina, você está falando de Gerson, Pulgar, né? Os caras que jogam muito, né? E uns excelentes zagueiros, né? Os laterais que não marcam tanto, como o Wesley, mas desarma, né? Tem umas características também boas defensivas. Exatamente. Palmeiras e Bahia é outro favorito, claro, da rodada, né, Sandro? É isso. Não, rapaz, se a gente olhar o elenco, não seria, né? Mas engraçado, o Bahia passa por um mau momento. Jogou, eu pego como exemplo, nem o jogo do Ceará, que foi dentro de casa e foi um time misto, foi o jogo do Cruzeiro. Então, o Palmeiras, ele marca sob pressão, ele marca individual, ou seja, ele não vai dar espaço para o Bahia ficar trocando bola, que é o que Rogério Ceni gosta. E o Cruzeiro não deu espaço também para o Bahia. Rapaz, o Bahia não jogou contra o Cruzeiro. E eu acho que vai ser um cenário parecido. Outra coisa, o Bahia vai jogar amanhã, a gente está gravando hoje quarta, né? Vai jogar quinta-feira contra o Palmeiras, ou na Libertadores, e o Palmeiras também. Porém, o Palmeiras vai poupar na Libertadores, o Bahia já não. Porque o Bahia está priorizando a Libertadores. Então, eu acho que é um confronto, apesar do Palmeiras jogar fora, né? Na Colômbia, sim, tem esse ponto de desgaste, de viagem, mas eu acredito que o Palmeiras está priorizando muito o Brasileirão, né? Então, agora o placar que estou na dúvida se vai ter saldo de gol. Eu acho que vai ter saldo de gol também. O Bahia não vai furar seria o mesmo do Flamengo, 2-0. Boa, eu também acho. Talvez mais, mas vamos ser ponderados, né? Eu acho que o Bahia não tem... É o que eu estava pensando, né? O Bahia, ele valoriza muito a posse, mas a característica dos atacantes, que são bons, Eric Pulga, não vou dizer que a Ademir é bom, né? Eric Pulga e o Lúcio, eles precisam de espaço, né? De transição, porque eles são bons na velocidade. Diferente do Everaldo, que é um jogador mais posicional. Então, engraçado que o Bahia ficou meio desequilibrado. Apesar de valorizar a posse de bola, você precisa de espaço. Então, os times não estão dando muito espaço para o Bahia atacar, e aí o Bahia está sofrendo. É isso aí. Qual seria o outro favorito, Paulo? Agora é dúvida. Cruzeiro e Vasco, né? Cruzeiro e Vasco, exatamente. Aqui eu já acho que... E aqui eu já acho que o Vasco tira saldo de gol. O Vasco é engraçado, porque o Vasco segurou o saldo de gol com o Flamengo, mas foi 0-0, né? Tipo assim, não jogou e não deixou o Flamengo jogar. Empatou agora com o Lanús, 0-0 em casa. Ou seja, é um time que pode segurar um pouco o ataque do Cruzeiro, mas tem uma transição forte também, né? Um ataque forte. Vamos botar 2-1 aí? Meu placar é justamente esse, 2-1. Acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo pelo fator caso. O último jogo do Cruzeiro no Mineirão foi muito bem contra o Bahia, controlou muito bem o jogo com bola, abafando o Bahia, valorizando a posse de bola, saindo em transição também para matar o jogo. E o Vasco está bem pressionado com o treinador Carille, vem de algumas sequências na Sul-Americana não tão boas, conseguiu segurar o 0-0 no Clássico, mas ainda está devendo a temporada. Eu não acho que o Cruzeiro vai fazer tantos gols por causa justamente da característica do Carille. O Carille vai jogar aquele jogo amarrado, né? Então o Cruzeiro realmente vai ter trabalho um pouco para furar um pouco o gol do Vasco. Não acredito em muitos gols do Cruzeiro, não. Eu acho que um placar é isso. Mas favorece o Caio Jorge, né? O atacante. Eu gosto do Lucas Romero, acho, o argentino, né? O frente de zaga deles, muito, muito bom, que chuta, fez um golaço contra o Bahia. Então ele marca bem, mas também chega na área. É um confronto interessante aí para scout, né, Paulo? Concordo, acho que o Cruzeiro vai ganhar, mas também não vejo muito saldo de gols, não. Santos e Red Bull Bragantino. É isso aí, é o próximo. Rapaz, é um confronto, né? Regional, né? Paulista. O RB não tá tão besta assim, não. Fez gol contra o Fluminense, tá ganhando dentro de casa. E o Santos, eu vi o jogo contra o São Paulo, eu não gostei. Rapaz, tipo assim, o São Paulo se abriu para cima, deu espaço para o contra-ataque, mas o Santos não furava a defesa, né? Tem um bom. O Escobar é um bom lateral, mas a defesa também com o Gil, né? Já quase veterano. Eu acho que é um jogo aí para 1-1, hein, Paulo? Eu ia falar isso. 1-1 ou 2-2, estava na dúvida. Mas acho que vai ser empate esse jogo. Vamos botar 2-2 para sair um pouco 2-2. Para Guilherme imitar, para muita gente que está indo de Guilherme. É isso aí, é um jogo de muitos gols, um placar parecido que teve com o Bahia, né? Santos e Bahia foi 2-2. Ou seja, o Santos vai se abrir e o RB pode
pode buscar um golzinho aí. Mas Contra o Santos Atlético pode fazer Mineiro, também. contra o Atlético Mineiro dentro de casa, Santos também fez 2 gols. Então, contra a Bahia, contra a Galo, foram 2 gols dentro de casa. Então, vai que novamente acontece. Botafogo e Flu. Você falou um ponto importante, segurou contra o Galo, mas o Galo também não está tão bem assim, né? Ganhou de 1-0 do Botafogo, mas na Bacia das Almas ali. O Hulk não está naquela fase. Mirassol e... Aí é ambas marcam, para mim é 1-1 aí. É um equilíbrio, né? Quem diria, hein? Imagine. Rapaz, o Mirassol é uma grande surpresa. Mostra como vai ser o campeonato, né, Paulo? Muito equilibrado. Você tem 3 times que se destacam, ou 2, Inter, Palmeiras e Flamengo. O resto tá muito igual. Muito igual. Eu não vejo um quarto time, não. A gente falaria do Galo, né? Você fez até uma análise, né? Como um Galo muito forte, mas não está mostrando. São Paulo também não está mostrando que é muito forte. Pode até mostrar, mas... Não tem, fora esses 3 times que eu falei, não tem nenhum time que se destaque, não. É verdade. Vamos fechar o clássico regional aqui, do lado direito? É um jogo quente para mim, viu? Que, rapaz, aqui eu acho que tem ambas marcam também. Quê? Aqui eu também acho que vai ter ambas marcam. Ambas marcam, mas eu acho que o Fortaleza ganha. É o meu palpite. Meu palpite é 2-1 Fortaleza. Isso, eu acho também. O Sport vai fazer um gol, mas o Fortaleza é bom na transição. Jogou bem, né? Contra o Vitória, tá jogando bem, jogou bem contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras é difícil ganhar, né? Difícil. Segurou o empate contra o Mirassol. Ganhou do Fluminense, né? Foi 2-0, não foi? Sim, então, verdade. o Fortaleza não tá tão fraco assim, não, cara. Eu acho que ganha do Sport, mas com ambas marcas. É isso aí. Como o Fortaleza tem um estilo de jogo, né, com Vojvoda, de transição, de contra-ataque, que é muito bom para jogos contra times desesperados, assim como é o Sport. Isso. Porque o Sport vai Por ter isso que eu tô achando que o Fortaleza vai matar. E eu tô olhando também o histórico. A gente, apesar de não ficar colocando estatística na tela, tal, né, Paulo? Mas a gente sabe. O histórico do Fortaleza é muito favorável contra o Sport. A gente vê isso na Copa Nordeste, né? Quem foi o campeão? O Fortaleza. Em cima de quem? Do Sport. Esse ano teve Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro. Quem ganhou? Fortaleza, 2-1. Por isso que a gente está indo nesse placar aí que a gente se lembra. Você lembra desse jogo? Lembro sim. Fortaleza tem, fora de casa, um histórico bem interessante contra o Sport, por conta disso que a gente falou. É um time que joga em transição. E jogar fora de casa. Sport, cara? Eu acho que. Contratou bem, né? Tem bons jogadores. O Sérgio Oliveira é um bom jogador. Mas eu acho que tem uma falha aí na montagem do ataque. O que é que você acha, Paulo? Também achei. Acho que é um time muito Vitória, técnico. Né? É um time muito técnico no meio de campo, muita capacidade de troca de passes, jogadores de posicionamento, de pifada, variação, bola longa. Porém, as peças do ataque foram peças realmente que ainda não se provaram com o Carlos Alberto, com o Gonzalo Paciência, com o Pablo. Né? Teve a manutenção do Christian Barleta no ano passado, um homem que só finaliza na trave, incrível. E Leone, o Barreto não tá... Barleta não é um mau jogador, mas ele não é jogador de Série A, é brocador de fazer gol em Série A. Exatamente. Ele é um jogador de Série B no máximo. Então o Sport vai sofrer um pouco. Se ele não mudar esse ataque, vai ser um grande favorito, o primeiro grande favorito a cair. Verdade. Ceará e São Paulo? Ceará e São Paulo. Rapaz, aí agora só sobrou difícil, né? Rapaz, Ceará é forte em casa, né? Mas tem uma defesa frágil. Eu acho que ambas marcam também aí, viu? E se o São Paulo não ganhar? É isso. Eu tô tendendo a achar que o Ceará vai tirar o saldo de gol, mas eu acho que o São Paulo vem de uma vitória contra o Santos. Acho que vai ser 2-1 São Paulo. O São Paulo ganhou até agora na Libertadores fora de casa. André Silva está no momento bom. Ferreirinha no momento bom. A defesa é frágil. Eu botaria 2-1 pro São Paulo. 2-1 também. Concordo. É difícil a gente botar 3-1, porque aí depende do jogo, a dinâmica, né, Paulo? Exatamente. Que momento vai sair os gols. Mas a probabilidade é que ambas marcam e o São Paulo ganhe. É isso. Exatamente. Botafogo e Fluminense. Clássico, hein? Aí é o típico 1-1. Rapaz, pronto, perfeito. Meu placar. 1-1. Os times, assim, eles se equivalem um pouco. Eu acho que o Flu tá num momento um pouco melhor. Porém, o Botafogo joga em casa. Então, aí se equilibra, né?
Exatamente. Eu tenho visto algumas pessoas colocando o Fluminense como favorito por estar invicto com o Renato Gaúcho. São 5 jogos, 4 vitórias, um empate. Mas o jogo é no Newton Santos, a torcida é do Botafogo, o gramado é sintético, o Botafogo é muito forte no gramado sintético deles. Isso. O jogo fica mais rápido, veloz para um ataque com Arthur, um ataque com Savarino, um ataque com Jesus. Né? Então acho que vai ser complicado para os dois, por isso o empate de 1-1 tá bem. E o confronto Renato Paiva e Renato Gaúcho, você falando taticamente como eles jogam, né? Porque Renato Paiva é aquele trocação, ele gosta de realmente lançar o time para frente, né? Já o Renato, ele gosta de ter a bola um pouco, né? É verdade. O time de Renato Gaúcho é um time de muito duelo defensivo, muita imposição, busca ali ter duelos, principalmente no meio de campo com os volantes, e do outro lado a gente tem o Renato Paiva com um ataque que pesa muita área, valoriza muita posse de bola. Ele não tem encontrado também dificuldades em recuar um pouco as linhas, passar em transição, mas gosta muito de valorizar a posse de bola, esse jogo de cruzamento na área, esse jogo mastigando verdadeiramente com entrelinhas, amplitude, profundidade. Então vai ser um bom espetáculo com o Renato Gaúcho, que também está numa fase do time que ataca bastante, né? A gente indicaria, então, não indicaria a defesa, né? Sim. Eu acho que desarme, você não tem característica nenhum dos dois lados de jogadores que desarmam muito, só as laterais, René e Samuel Xavier, né? E o Vitinho no Botafogo. São os atacantes, aí Cano, se fizer, né? Arias, e aí do outro lado o Igor Jesus. São os jogadores que a gente indicaria. E para fechar, o nosso Vitória, e aí? Vamos ser? Rapaz, eu daria 1-1 aí, eu não... Só que o Grêmio está muito mal, o Vitória vai pressionado. 1-1 ou 2-1 Vitória, mas não sei se o Vitória faz 2 gols no Grêmio, se o Grêmio é o Grêmio de Mano Menezes, né? Mano Menezes vai jogar uma retranca. Sabe que o Vitória, quando o time baixa as linhas, o Vitória não consegue jogar muito, né? O Vitória não tem muito, só Mateuzinho mesmo para infiltrar, é difícil, viu? E tem um ponto. Você vai no 1-1 mesmo? Vou no 1-1, porque tem um ponto que pesa a favor do Grêmio contra o Vitória, que o Vitória jogou com os titulares, praticamente todos os titulares, no confronto contra o Seu Lago na Sul-Americana. E muitos jogadores vêm de grande carga de jogos seguidos de titular. Lucas Alta jogou 8 jogos 90 minutos, Mateuzinho jogou 7 jogos 90 minutos seguidos, Baralhas tem 7 jogos também seguidos jogando. Então o time está muito desgastado. E aí, como o Grêmio vem com o treinador Mano Menezes, que a primeira coisa que ele faz quando chega no time é tentar ajustar a defesa. Acho que o empate vai ser o melhor placar. E, Paulo, você tocou num ponto ideal, porque todo mundo, eu estou vendo, né? Eu acompanho os outros canais, todo mundo indo de Mateuzinho. Porque Mateuzinho no Barradão, mita, né? É um cara de média básica, é verdade. É capaz dele entregar no mínimo 5 pontos. Mas vai ter uma marcação individual. Mano Menezes não é besta. Mateuzinho vem desgastado demais. Hoje jogou mal, né, Paulo? Jogou mal na Sul-Americana, não tá bem. Então, muito cuidado quem tá aí animado de botar Mateuzinho. O que você acha? Você escalaria ele? Eu acho que tem um risco muito grande dele ser substituído cedo pela carga de jogos. E ele é caro, né, impressionado, é caro. Você tem outros meias. Tem Alan Patrick, Richard Rios, você tem a Rascaeta, você tem outros meias, você tem o Lucas Romero do Cruzeiro, né? Então, Mateuzinho, eu gosto, mas vai ser um jogo com o Mano Menezes aí muito truncado, e Mateuzinho é capaz de fazer uma média básica, mas não sei se vai entregar mais de 5 pontos. Se entregar, é realmente uma chance que deu ali para ele dar assistência, gol, mas vai ser difícil. Vai ser um jogo. Apesar do Grêmio não estar bem. Porém, o Mano Menezes, como você falou, vai arrumar a defesa, né? Exatamente. É isso aí, Paulo. Então a gente conseguiu fechar, né? E a gente agora, a conclusão, pessoal, é chamar vocês para quem está assistindo de canal, dá um dedinho ali no inscrito, né? Deixa o like, compartilhe. É um canal diferente. E a gente tem um plano de sócios, né? Então a gente tem um grupo que está crescendo. A cada ano a gente vai adquirindo novos, porque é um canal novo, canal que foi lançado esse ano, muita gente não conhece, baseado em análise táticas. Lógico que tem a parte estatística, a gente vê os confrontos, vê o histórico do jogador, vê a característica do jogador, mas também a gente analisa como um todo. E Paulo, a gente está mitando muito bem, né? Eu participo com o time do canal em algumas ligas mensal. Eu vou até fazer essa propaganda. Mensal e anual, está em primeiro em todas. A gente, além de todas essas estatísticas de chance de saldo de gol, XG, gol contra, influência de arbitragem, bolas paradas, a gente também faz uma análise tática de cada time.
a gente analisa minuciosamente cada característica dos confrontos, qual confronto que indicamos. Na rodada passada, a gente indicou Juventude e Mirassol. Ninguém ia nesse confronto, foi 2-2. Então, um confronto que gerou scout. Então, a gente analisa jogadores diferentes para se diferenciar e nosso canal está mitando. Como eu falei, está em primeiro nas ligas, quase 100 pontos a cada rodada, quase 150 cartoletas. Cara, existe alguma coisa diferente e esse canal está tentando trazer isso para vocês. O contato fala comigo no WhatsApp 11 9 30 23 5520. Quem estiver assistindo a live no momento e tiver lá, botar na descrição, eu faço R$40 no Pix. Chegue junto, é o ano. Tem também a consultoria individual, né? Que as pessoas, é o dobro, é R$100 no Pix, e as pessoas enviam o time para mim e para Paulo para a gente analisar e discutir. Mas o e-book, todos esses dados estatísticos, é R$50 o Pix. Chego junto, espero que essa análise tenha ajudado vocês e vamos imitar. E espero o nosso vídeo, nossa live, sábado, 11h30. Não é isso, Paulo? É isso, galera. Mais uma vez agradecendo aqui a audiência de vocês. Utilize essas informações para ser uma inteira, já que aqui o canal está dando muito sucesso nessa temporada. E vamos para mais uma mitada nessa rodada 6. Vamos, Paulo. Vamos chegar junto.